Qual o prazo para se defender nas medidas protetivas? Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkovski, que no vídeo de hoje apresento a resposta para essa pergunta que é muito recorrente, perfeito? Então, para começar, vale esclarecer que a Lei Maria da Penha esqueceu completamente o homem, perfeito? Por quê? Porque não previu uma possibilidade de defesa na Lei Maria da Penha. Só estabeleceu a proteção para a mulher. Tanto é que no artigo 21 lá da Lei Maria da Penha, o juiz tem um prazo de 48 horas para analisar o pedido de concessão de medidas protetivas. Por outro lado, o juiz esqueceu completamente o homem, porque não há previsão de defesa para o homem e muito menos prazo para a apresentação dessa defesa. Isso não significa, todavia, que não exista a possibilidade do homem se defender nas medidas protetivas, né? Isso é muito importante. O direito de defesa é um direito constitucional e um direito também internacional, né? Isso vale esclarecer que, em decorrência dos tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, dentre eles o Pacto de São José da Costa Rica, preconiza lá o direito de defesa, um direito sacrossanto, né? Então, embora a Lei Maria da Penha não tenha estabelecido um rito de defesa, que aqui é uma crítica mesmo, isso não significa que o homem não possa se defender, muito pelo contrário, deve se defender, porque quem é inocente sempre tem alguma coisa a dizer, não é mesmo? Então é muito importante estabelecer essa defesa para que o juiz tenha contato com essa versão, né? E vale esclarecer também que as medidas protetivas, elas não são um processo condenatório, elas são um processo cautelar. E por não serem um processo condenatório, o homem não pode ser condenado ou absolvido no âmbito das medidas protetivas. Isso é importante sinalizar. Então isso significa também, por não ser um processo condenatório, o homem não pode se defender de qualquer coisa nas medidas protetivas. Ele não pode querer discutir mérito nas medidas protetivas. Em vários vídeos eu torno a dizer isso, porque isso é fundamental para o bom êxito das defesas, né? Então o problema é que muita gente, desconhecendo a amplitude das medidas protetivas, a profundidade, acabam realizando defesas de mérito, informando que o cliente não foi que cometeu o ato imputado. Isso não vai ajudar em absolutamente nada, isso vai atrapalhar a defesa. O que deve ser impugnado, arguido, são os requisitos, a falta dos requisitos de cautelaridade, que são fumus boniuris e o periculo in mora. Isso são os requisitos de cautelaridade. Então é sobre eles que a defesa deve se debruçar nas medidas protetivas. E deixa parte do mérito lá para o inquérito policial, perfeito? Isso é muito importante. Então, como as medidas protetivas elas estão embasadas no risco e na urgência, não há um prazo determinado para que o juiz revogue elas. Então elas estão sujeitas aí à cláusula rebus sic stantibus. O que significa essa cláusula? Significa enquanto a situação de urgência e de risco persistir, as medidas protetivas serão mantidas, perfeito? Então por isso é importante atacar os requisitos de cautelaridade, perfeito? O ideal disso tudo, né, ao ser intimado de medidas protetivas, é que o homem realize a sua defesa imediatamente. Como eu disse, quem é inocente sempre tem algo a dizer. Receber medidas protetivas e nada dizer, e não constituir um advogado especialista, isso tende a perenizar a medida protetiva, isso tende a evoluir, a se agravar, não tem a menor dúvida, perfeito? Então, resumindo, né, o juiz geralmente, ele quando intima, a parte cabe aí, o homem intimado geralmente, ele se defender através de um advogado especialista. Não há prazo específico para a defesa, a lei não estabeleceu, isso não significa que o homem não deva se defender, muito pelo contrário, a defesa deve ser imediata. E há aqui uma observação muito importante:
Há juízes, em alguns casos mais remotos, mas há situações em que assinala na própria medida protetiva um prazo de 5 dias para o homem se manifestar e se defender. Preste atenção, embora a lei seja omissa quanto ao prazo, há juízes que assinalam um prazo de 5 dias para que o homem se defenda. Então é importante analisar a decisão concessiva das medidas protetivas e verificar se nelas estão ali fixados algum prazo, perfeito? Caso não esteja, o homem não perde o prazo para se defender, mas o ideal é que se defenda imediatamente, perfeito? Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, se inscreva no canal para dar uma moral para nós e lembrem-se, respeitem as mulheres.